Olá, estamos começando mais uma conferência internacional do Green Building Council Brasil, esse ano com o tema A Nova Grande Onda. A gente vai ter muitas atrações nos nossos programas, que serão diários a partir de hoje, durante toda a semana, sempre começando às 11 da manhã. Os endereços para você acessar os conteúdos e a programação completa estão aí na tela. Esse, como vocês sabem, é um evento anual, mas esse ano, que é um ano atípico, gente? A gente está aqui online, totalmente online, inclusive hoje na nossa sessão de abertura. São mais de 7 mil pessoas conectadas em todos os estados brasileiros, 29 países, É uma chance fantástica para que possamos trocar experiências, informações, conteúdo, Uma ponte conectando todos que estão envolvidos aí no nosso setor. Temos muitos conteúdos para vocês preparados. No nosso site você vai poder ter acesso às sessões técnicas, mais de 60 sessões técnicas, Você vai poder ter acesso ao conteúdo completo dessas sessões lá no nosso site, abrangendo temas bem diversos da indústria da construção civil, empreendimentos, serviços, soluções que alinhem desenvolvimento econômico, mitigação de impactos socioambientais, redução do uso de recursos naturais e melhoria da qualidade de vida e de bem-estar. Muita coisa mesmo aí preparada para vocês. E hoje também aproveito para agradecer agora nesse nosso primeiro programa os nossos patrocinadores, a Bresco e a Schneider Electric, os nossos parceiros Tocha Filmes e a Unibis na promoção do nosso evento. E agora eu vou falar um pouco do que a gente vai ver no programa de hoje. No programa de hoje nós vamos falar sobre um projeto pioneiro no Paraná, está transformando construções Zero Energy em política pública, um projeto muito interessante com o apoio do GBC Brasil. Escolas e outros prédios públicos de vários municípios do estado, lá do Paraná, sendo beneficiados por esse projeto fantástico que você vai conhecer. A gente vai conversar também com o pessoal da Bresco, entender como é que eles pensam, como é que se estruturam, como é que trabalham, Eles são líderes nesse mercado aí de construções sustentáveis. Vamos um papo aí muito interessante, cheio de informações também para você. Vai ter uma conversa sobre as novidades e tendências no setor de interiores, Um setor que vem crescendo demais nos últimos anos. Vamos falar sobre os conceitos aí de saúde, de conforto, bem-estar, pauta do momento aí também. E saber das últimas notícias aí do Green Building Council Brasil, claro, O planejamento, as estratégias para os próximos anos, discussões sobre o desempenho das edificações e, principalmente, a ideia do conceito Schneider, do Building of the Future, um conceito muito importante, muito interessante, que você vai saber um pouco mais do que se trata hoje, no programa de hoje. E hoje aqui comigo também estão dois convidados muito especiais, o Felipe Faria, CEO do Green Building Brasil, e o Raul Penteado, presidente do Conselho de Administração do GBC Brasil. Tudo bem com vocês? Felipe, conta um pouco para a gente sobre o título do evento desse ano, A Nova Grande Onda. Como é que surgiu essa ideia? Tudo bem? Bom, Moedo, primeiramente, olá a todos. Sejam bem-vindos ao Green Building Brasil 2020, A Nova Grande Onda, O slogan, o tema do evento. E até mesmo, acho que dentro desse cenário de pandemia, assim, do que uma das metáforas utilizadas, vem sendo a primeira onda é o vírus, a segunda, impacto econômico, assim por diante, Aí nós resolvemos trabalhar com essa ideia de onda, mas aqui a onda, ela não vem do oceano, é uma onda que vem de cima, Até, ela é vertical, até adoramos essa imagem, do indivíduo olhando para cima, para as estrelas, como se estivesse se comunicando com algo, E junto com esse, o adjetivo do tamanho, a grande, passando essa sensação aí de algo positivo, bom, transformador, E o novo, não que o movimento seja novo, não é um movimento de green building, que a gente já tem uma idade, inclusive aqui no Brasil, uma certa maturidade e experiência, Acho que o novo é a era, talvez, essa era que se inicia, até tem o recente livro aqui do nosso ex-diretor, Nelson Kawakami, que ele fala, que a gente está num processo de transição da era do conhecimento para a era da sabedoria ou da sustentabilidade, E o nosso movimento de green building no setor da construção civil é o caminho para essa transição segura e
próspera, de certa forma. Ao ponto aí que o objetivo principal é que todos ainda nessa geração possam progressivamente, né, trabalhar, estudar ou morar numa edificação green building. É um desafio ousado, é grande, mas por trás do GBC temos aí as forças de mercado, e acho que isso é uma marca registrada aqui no Brasil, e no Brasil a gente não vai perder essa característica, né? E gradativamente também trazendo agora para próximo a sociedade civil mais próxima e engajada desse movimento. Que todos nós possamos viver e trabalhar em edificações zero energy é um desafio, mas é um desafio possível, né? Esperamos que isso seja para os próximos anos, aí a gente avance mais nessa direção. Raul, obrigado pela presença, bem-vindo. Eu queria começar te pedindo um pouco para contar da sua trajetória profissional e comentar sobre o novo Conselho de Administração do GBC. Bem-vindo e obrigado pela presença. Eu que agradeço, é uma honra participar com todos vocês desse momento. Eu já fazia parte do Conselho do Green Building e a partir agora do segundo semestre eu assumi a presidência do Conselho aí do Green Building, junto com o Felipe. Aí estamos incrementando os desafios que já não são pequenos, né? Rapidamente falando um pouco da minha vida, eu fui executivo de grandes empresas a minha vida toda, né? Eu comecei minha carreira profissional na Duratex, e passei por várias áreas. Comecei na realidade eu sou advogado de formação, mas aí fui fui crescendo na companhia, fui mudando as minhas atividades, fui gerente de recursos humanos, comecei na área jurídica, fui gerente jurídico, obviamente, e ainda acabei indo para diretor de controladoria. Aí essa empresa pertencia a um conglomerado grande, onde outras empresas eram a Itautec Filco. Eu fui ser vice-presidente da Itautec Filco, e nos últimos 18 anos, até 2 anos atrás, eu era o diretor-geral da DECA. Eu completei 60 anos e achei que era o momento de iniciar uma nova fase da minha vida. Quando surgiu a oportunidade, o convite, enfim, de assumir a presidência do Conselho do Green Building, uma das coisas é fazer, olha, o Green Building já é uma coisa importante, já é um marco, né, neste assunto, nessa referência, nessa busca por um mundo mais sustentável, melhor, né, com melhor utilização dos nossos recursos. Então, conversando com o Felipe e com demais associados, com os membros que já participavam, inclusive do Conselho do Green Building, vamos trazer também outras empresas, outras pessoas que participam, mas participam um pouquinho mais distante para o Conselho, para a gente dar uma abrangência maior, que eu acho que um dos objetivos nossos hoje, até dentro do planejamento estratégico do Green Building, é a gente cada vez mais se aproximar das pessoas, porque só assim, se você estiver próximo, as pessoas conhecerem os nossos objetivos, é que elas vão valorizar e vão ajudar a multiplicar a aplicação desse conceito, dessa necessidade que nós precisamos, que é nosso planeta precisa para a gente viver melhor. De novo, obrigado e vamos continuando. Aproveitando a tua experiência aí nas grandes empresas, como é que você vê o movimento Green Building desse ponto de vista, da perspectiva das grandes empresas aí, do mercado? Estamos crescendo, como é que você enxerga isso? Olha, eu acho que a gente já vinha num crescimento bastante forte em 2019, né? A gente está muito ligado ao momento da construção civil, né? O ano de 2000, o primeiro quadrimestre de 2020, vamos dizer assim, até março, as grandes empresas tinham uma quantidade enorme de novos projetos, e o assunto sustentabilidade é pauta permanente de qualquer diretoria, de qualquer conselho das grandes empresas. O que pareceu, no primeiro momento, quando veio a pandemia, de que, né, o mundo estava realmente virando de ponta cabeça, eu acho que mais do que nunca ficou claro de que esse assunto tem que ser tratado com uma proximidade, com uma profundidade enorme. E a gente vem sentindo isso, né? Eu acho que até com a abertura até de que o mundo está passando por inclusão de todos os temas de igualdade
racial, não ter discriminação de nenhum tipo, a nível de preferência sexual, cor, enfim. O mundo hoje entendeu que a gente é todo mundo inclusivo, tem que participar e tem que cuidar das pessoas e de onde as pessoas moram. Então eu acho que o momento é muito bom, já vinha numa crescente, e eu vejo como vai crescer cada vez mais, e não é que é irreversível, ele faz parte, ele vai fazer, é nosso dia a dia daqui para frente. Nesse contexto, Felipe, como é que está o planejamento estratégico do GBC agora para os próximos anos? A gente teve um processo de discussão de planejamento estratégico, né, no ano passado, e que ele partiu do princípio, a gente tem 2.000 projetos, ótimo, excelente, mas como partir para 30 mil, 100 mil, 300 mil projetos, empreendimentos aí buscando esses diferenciais com certificação, né? Então, aí, partindo dessa premissa, teve uma consultoria internacional contratada, a Kaiser Associates, que trouxe dados de mercado, dados econômicos, entrevistas com grandes lideranças aí, atores do mercado da construção civil. Aí, de forma muito macro, assim, e resumida, os resultados dessa discussão confirmou as atuais iniciativas, mas faz uma provocação, né, e pede que o GBC ele deve ser mais ativo no ponto de vista de influenciar políticas públicas, de criar uma agenda mais robusta no que tange desempenho de edificações e criar uma ponte de comunicação entre o movimento e a sociedade civil, ali promovendo ou destrinchando os benefícios das práticas de green building. Aqui também incluo os serviços e as soluções aí de green buildings que são ofertados pelos membros da organização do Green Building Council Brasil. Você falou de passar de 2.000 projetos para 300 mil, milhares e tal. É possível isso? Vocês estão confiantes, né? É possível, e se a gente pensa que é possível, ele já existe em algum lugar, né? Tem que materializar agora. Como todos sabem, a gente tem um programa de edificações autossuficientes em energia, o GBC Zero Energy, de edificações que em 12 meses corridos eles geram a quantidade de energia suficiente para ela operar em 12 meses corridos. A gente tem já 52 projetos, entre centros de distribuição, creche, planta industrial, casas, prédios comerciais. E aqui a gente acaba exaurindo o tema de energia. Então, é alta eficiência energética, combinado com otimização da gestão da energia durante a operação, produção e geração de energia renovável, mais de 90% dos projetos é geração on-site, e também um viés do consumidor consciente, né, ocupante consciente, né? E o primeiro salto desses números foi em setembro do ano passado, com o governo do estado do Paraná Cidade e a Agência Fomento Paraná, a gente assinou um memorando de entendimento, criando um programa público de edificações zero energia no estado, a princípio começando com 180 escolas, esse número já pulou para mais de 240 edificações que vão passar por um processo de eficiência energética, e dessas 240, 208 vão ser edificações zero energy, né? E em uma da cidade também toda a iluminação pública aí com geração de energia off-site, né? E aí, e até se valendo de duas leis federais, aí o importante é essa questão da política pública, né? Uma delas, a micro e a mini geração de energia, também o programa de eficiência energética da Enel, que ela faz com que as concessionárias de energia investem 0,5% do faturamento delas em projetos de eficiência energética, né? E acho que o mais interessante também, além desses números, né, é que o projeto já gerou efeitos colaterais, né? Então, em muito breve também, um Green Building com ensino adventista vai anunciar mais algumas centenas aí de escolas que também, as escolas privadas, né, que também vão estar buscando aí o Zero Energy, né? Esse é um projeto pioneiro no país, né, de transformar edificações Zero Energy em política pública. Isso é muito, muito interessante, muito inovador. Para entender um pouco mais sobre o projeto, o próprio governador do estado do Paraná, Carlos Roberto Massa Júnior, o Ratinho Júnior, está aqui com a gente, ele vai contar um pouco dessa incrível iniciativa. Vamos ouvir o que ele vai contar para nós. Olá, é um grande prazer estar na abertura do Green Building Brasil 2020, evento de relevância internacional que vai discutir um tema tão importante e atual, que precisa estar no foco da atenção
e ser tratado como política pública pelos gestores federais, estaduais e municipais. Aqui no Paraná, em 2017, quando fui secretário de Estado do Desenvolvimento Urbano, tínhamos como um braço operacional o Paraná Cidade e optamos por promover o desenvolvimento sustentado, regional e institucional nos municípios, aderindo à Agenda 2030 e também aos seus ODS, ao Pacto Global, orientando a implantação de uma política pública com equilíbrio entre as dimensões econômicas, ambiental e também social. Na mesma época, lançamos o primeiro programa de compliance no Estado em vinculação direta com o princípio 10 de anticorrupção do Pacto Global da ONU. Quando assumimos a administração do Paraná em 2019, enfatizamos no nosso plano de governo a atenção aos objetivos do desenvolvimento sustentável da Agenda 2030 da ONU. Promover, de forma transparente, todas as mudanças e o desenvolvimento urbano inclusivo e igualitário do nosso Estado. Isso passou a ser uma das prioridades da nossa gestão. Direcionamos nossos esforços à transformação dos municípios paranaenses em cidades sustentáveis. E tenho convicção de que com parcerias como essa e com os municípios, com essa iniciativa privada, poderíamos impulsionar em nosso Estado a implantação do projeto que priorizem a sustentabilidade. Criar soluções para o bom aproveitamento da água, da energia, isso é uma necessidade. Aqui no Estado, nós estamos enfrentando a maior crise hídrica dos últimos 100 anos e sabemos o impacto da falta de água na oferta de energia no futuro próximo. Por isso, é com grande satisfação que, neste momento, eu dou o start para um projeto que vem sendo desenvolvido desde o ano passado e agora começará a ser colocado em prática. Queremos produzir energia em todos os prédios públicos do Estado, em especial nas escolas e nas creches. A partir do ano que vem, 246 escolas paranaenses receberão painéis fotovoltaicos e passarão a gerar energia que vão consumir. De acordo com os projetos, o investimento vai ter um retorno em 3 anos. E, a partir daí, o recurso usado para manter a energia nas escolas passa a ser direcionado a outros projetos do município. Ação fundamental, pois com a pandemia do Covid-19, a arrecadação municipal terá queda acentuada. Com a implantação deste programa de energia zero, seremos o segundo estado do mundo com mais escolas que geram a sua própria energia, atrás apenas da Califórnia, nos Estados Unidos. Mas queremos ampliar, chegar em parceria com a iniciativa privada e organizações não governamentais a 5.000 escolas com energia limpa. E este programa, que estamos anunciando hoje, vai além. Em 7 municípios paranaenses, Paranavaí, Foz do Iguaçu, Cascavel, Maringá, Fazenda Rio Grande, São José dos Pinhais e Balsa Nova, a iluminação pública também será substituída. Serão investidos no total 48 milhões de reais, sendo 28 a fundo perdido da chamada pública do Programa de Eficiência Energética da Copel e 20 milhões de financiamento aos municípios. O Paraná Cidade irá supervisionar as ações para a implantação e os municípios fiscalizarão a execução dos projetos. A Fomento Paraná dará o apoio financeiro. No município de Balsa Nova, com a execução das medidas de eficiência energéticas, só na iluminação pública, a economia será de 66% em média. Em Cascavel, em apenas 33 meses, menos de 3 anos, a economia gerada já será suficiente para retornar os custos de investimento com a implantação das ações previstas com o zero energia, ou seja, equilíbrio entre o consumo e a geração de energia. Este é só o primeiro passo. Eu estou muito otimista que conseguiremos, juntos, transformar o Paraná em um estado sustentável. Queremos colaborar para promover mudanças globais que priorizem projetos e construção de baixo impacto ambiental, que possamos deixar um mundo melhor para os nossos filhos. E aproveito a oportunidade para convidar as entidades da sociedade civil organizada e os fundos nacionais e internacionais de ações contra as mudanças climáticas a serem parceiros do Governo do Estado do Paraná, da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Urbano, da Fomento do Paraná Cidade e, mais ainda, dos municípios paranaenses na implantação do programa Zero Energia em nossas escolas municipais. Desejo a todos um excelente evento. Tenho certeza de que desses encontros sairão soluções que vão impactar positivamente a vida de todos nós. Um grande abraço e muito obrigado.
Queria agradecer as palavras do governador, obrigado pela presença, parabéns pela iniciativa pioneira. A gente espera que seja uma iniciativa que vá inspirar o governo de outros estados a projetos semelhantes, né? A gente precisa muito disso no Brasil hoje. E para esmiuçar mais o projeto, a gente falar sobre detalhes de como ele está caminhando, né? Eu estou aqui hoje com 3 convidados muito especiais. O João Carlos Ortega, secretário de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas do Paraná, o Álvaro José Cabrini Júnior, superintendente executivo do Paraná Cidade, e o Guido Pettinelli, sócio-presidente da Pettinelli Engenharia e autor dos projetos do GBC que foram doados às prefeituras. Super obrigado pela presença de vocês hoje aqui com a gente. Eu queria começar perguntando para o Cabrini como é que foi a ideia de levar o projeto Zero Energy para o Paraná, para os prédios públicos do Paraná. Como é que isso tudo começou, Cabrini? Bom dia a todos. Eu gostaria de dizer que começou já na campanha, né, quando o governador e o secretário Ortega, que era o coordenador geral da campanha, nos pautavam por questões de inovação tecnológica e, sobretudo, produção de energia fotovoltaica. Eu fui apresentado ao Guido Pettinelli e fomos lá conhecer a empresa dele, o trabalho que ele já fazia em outras cidades do Brasil. Conhecemos o programa e ficamos encantados, né? Daí nasceu a ideia, né? Nós tínhamos aqui um recurso disponível dentro da Fomento Paraná e a possibilidade de participar do plano de eficiência energética da Copel. Nós dimensionamos aqui o valor de 30 milhões de financiamento e a possibilidade, talvez, aí, que nós imaginamos, de participar com 20 milhões do plano de eficiência energética da Companhia Elétrica do Paraná. O programa agora ele já passou a primeira fase e o ano que vem a gente começa a executar ali dentro de um cronograma de 12 meses a implantação disso que a gente planejou há um ano atrás. Fantástico, fantástico. Secretário Ortega, o que convenceu, qual foi o argumento que convenceu o senhor e o governador a implantarem o projeto Zero Energy aí no Paraná? Como é que isso chegou ao senhor? O que nos mais motivou foi as parcerias possíveis para transformar escolas municipais capazes de gerar sua própria energia e alcançar a condição do consumo zero de energia de origem externa, facilitando e garantindo a implantação do programa Zero Energia no Paraná. A vinculação desse programa às agendas internacionais, em específico a Agenda 2030 e seus Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, a nova Agenda Urbana e o Acordo de Paris em relação às ações contra a mudança global do clima. Secretário, não tenha dúvida que é um projeto que está alinhado com o que tem de mais moderno, com as iniciativas e propostas mais modernas no planeta, né? O Paraná saindo na frente, realmente, uma proposta muito, muito positiva, né? Eu tenho uma curiosidade, como é que vai ser dada a garantia de contrapartida para os municípios na implementação dos projetos? Como é que isso vai acontecer? O Estado do Paraná tem um sistema de financiamento aos municípios. Em síntese, é um fundo rotativo, cujo recurso é destinado exclusivamente à promoção do desenvolvimento urbano, inclusivo e igualitário para todos os municípios do nosso Estado. No sistema de financiamento, o SFM, fazem parte a SEDU, a Fomento Paraná, que é o agente financeiro, e o Paraná Cidade, que é o agente técnico. Com os recursos do SFM, estamos garantindo o financiamento de ações para tornar as cidades mais sustentáveis no Paraná. Você sabe, Edu, você comentou, né, no começo, se tratar de um projeto único, né, e que torcemos que seja de exemplo não só para outros estados do Brasil, mas por se tratar de mudanças climáticas, a nossa esperança é que isso se replique para outros países, seja na América Latina ou qualquer outro lugar do mundo. A gente está falando aqui de prédios autossuficientes em energia,
aí num processo aí de 12 meses corridos de operações. Eu acho que seria interessante o Guido, nessa primeira fase que o Cabrini mencionou, que nós já vencemos, né, mencionar um pouquinho do trabalho técnico que foi realizado nessas 7 cidades, nesses 200 e tantos edificações, né, e os primeiros resultados, porque quando a gente fala de zero energia, a gente está falando muito, produção de energia renovável, mas antes tem um trabalho primordioso de eficiência energética, né? Eu acho que, assim, o movimento de Green Building valoriza a ideia do zero energia, principalmente porque é a forma de a gente conseguir trabalhar todo o ciclo de energia numa edificação, eficiência energética, mais otimização da operação na gestão do prédio, no que tange a questão do gerenciamento da energia, produção de energia renovável e consumidores conscientes. Então, acho que seria legal o Guido falar um pouquinho sobre isso. Com certeza, Felipe. Eu acho que quando a gente fala de zero energia, o primeiro passo é reduzir ao máximo possível o consumo, porque tudo que eu deixo de consumir, eu deixo de investir em geração. Então, o trabalho, ele começa com um levantamento detalhado de todos os ativos energéticos, de todos os equipamentos de ar-condicionado, de todas as luminárias, de todas as geladeiras, de todos os computadores. Por quê? Porque aonde a gente tem a oportunidade de substituir esse equipamento, ou de operar ele de forma mais eficiente e que apresenta viabilidade econômica melhor do que investir na aquisição de painéis fotovoltaicos, a gente está, né, empregando recursos de forma mais inteligente, e isso está alinhado com os objetivos tanto do PE quanto do Estado do Paraná e a visão do GBC Brasil em relação ao selo Zero Energy, né? Então, esse trabalho inicial, essa auditoria de energia, foi executada por uma equipe de quase 20 pessoas que visitaram cada uma dessas escolas, dessas edificações, né, e fizeram esse levantamento em campo detalhado, que permitiu, então, avaliarmos, né, o que justificava ser substituído, ser trocado antes da decisão da compra de um sistema de geração. E o interessante, Edu, é que no Paraná Cidade a gente encontrou essa conversa, ela fluiu de uma forma muito, muito rápida, né? Acho que o Cabrini, com perfeição, entendeu essa ideia do zero, mas promovendo, em primeira instância, a eficiência energética, né? E fazendo com que a eficiência energética crie viabilidade financeira para depois da produção de energia renovável. Então, acho que encontramos aí no Paraná, na Secretaria, no Paraná Cidade, um ambiente muito amigável e receptivo para essas conversas que talvez muitos países aí considerados primeiro mundo ainda estão nos trâmites iniciais de implementação. Aproveitando o gancho do que você acabou de falar, Felipe, queria voltar ao Cabrini, para perguntar um pouco como é que o Paraná Cidade está se preparando para encaminhar o projeto, essa ação toda, né? Imagino que deva ser uma tarefa bastante complexa, né? São muitos prédios e tudo mais, né? Como é que está o Paraná Cidade preparado para tocar essa ação toda? Veja, nós estamos fazendo um forte treinamento do nosso quadro técnico. Nós vamos contratar mais profissionais especializados nessa área. E com relação à eficiência energética, nós também estamos ampliando as nossas parcerias, junto com outros atores, né, como o programa Felicity, da Agência Alemã de Cooperação Internacional, que é a GIZ, e o C40, né, que é o Cities Climate Group. É um programa que vai envolver vários anos de trabalho, mas o retorno, o payback, aí é de 3, 4 anos no máximo. Os municípios ou o próprio Estado está colocando esse recurso livre no caixa. Então ele é sustentável, muito sustentável do ponto de vista econômico. E você sabe, Edu, o Guido, juntamente com o Instituto Purunam, que foi um grande parceiro nesse projeto, eles fizeram um trabalho, um levantamento do que significa as reduções em eficiência energética para a Secretaria de Educação. Acho que seria legal uma provocação aí para o Guido, para compartilhar esse exercício que foi feito
desse impacto da eficiência energética no orçamento da Secretaria de Educação desse município? Nós estamos falando de uma economia de aproximadamente R$840 mil por ano, né, que a prefeitura deixa de gastar com energia a hora que esse projeto é implementado. Numa cidade de 15 mil habitantes, como é o caso de Balsa Nova, estamos falando de um aumento de 11% no orçamento de educação do município. Então, quando a gente fala de reduzir custo, né, pagando por energia, a gente está falando de mais recurso público para ser investido onde, né, realmente tem um impacto que, né, saúde e educação, a gente sabe que necessita, principalmente num momento como esse, de todos os recursos disponíveis. Ouvindo o Cabrini e o Guido falar, assim, o que realmente apaixona nesse projeto é que a gente não está só falando de uma agenda positiva, a gente não está só falando de estar alinhado com as ideias mais modernas do planeta, de eficiência energética e de uso inteligente dos recursos. Nós estamos falando, no final das contas, de economia, né? De economia para municípios e de uma verba que pode ser usada para muitas outras finalidades, né? Ainda mais, como o Guido acabou de dizer, num momento como esse. Viu, Edu? Eu acho que seria legal também o Cabrini comentar um pouquinho do papel de outros dois entidades que foram fundamentais. Foi a Agência Fomento Paraná, que também norteia investimentos pautadas aí nessas ideias das ODS, né? Pautado aí no compromisso das instituições financeiras voltada a ações contra mudanças climáticas, né? E também como que a Copel, que é a concessionária de energia, vem seriamente tratando do assunto do programa de eficiência energética, né? Que acho que essa seriedade e a escolha extremamente técnica para os projetos também trouxe um certo conforto e tranquilidade para a gente aceitar o desafio de participar dessa competição, né? Porque foi uma competição. Acho que foram licitado, acho, salvo engano, quase 100 milhões de reais. Os 7 projetos apresentados foram um dos 90 projetos, ou algo dessa grandeza, que ganharam esse apoio, parte do apoio para se investir em eficiência energética ou geração de energia renovável, ou ambos, né, que foi o nosso caso. Tanto a CEDU, o Paraná Cidade e a Fomento Paraná fazem parte do sistema de financiamento dos municípios. Então, é um conjunto, né, desses 3 atores, onde a Secretaria de Desenvolvimento Urbano determina a política pública, a Fomento Paraná, ela detém os recursos para serem carreados, destinados aos municípios, e o Paraná Cidade é o braço técnico tanto da CEDU quanto da Fomento Paraná. Então, o Paraná Cidade garante que a política pública seja executada dentro dos melhores critérios técnicos e que possa ser aí totalmente transparente, e rastreáveis, auditáveis aí por qualquer órgão internacional, pelas cortes de conta. A Copel ela vai ter um papel importante nesse processo, né? Que o Paraná Cidade vai verificar a questão do cronograma e a Copel vai verificar se todo esse trabalho foi executado e dentro dos critérios do plano de eficiência energética, e também vai fazer as medições, né? Vai fazer a aferição, daí a GBC Brasil vai dar a certificação. Eu acredito que agora depende da nossa capacidade, da nossa capilaridade e levar isso aí para o maior número de municípios do Paraná. É um projeto que traz uma argumentação muito forte, né? Muitos benefícios, difícil não aderir, né? Queria agradecer demais a participação de todos vocês aqui com a gente hoje, contando mais sobre esse projeto que é muito inovador, pioneiro no Brasil. Passo a palavra aqui para o Guido Pettinelli fazer suas considerações finais. Bom, eu acho que esse projeto ele serve para inspirar muitos outros a fazerem o mesmo, porque fica evidente que é possível pensar numa escala muito maior.
O projeto demonstra que a viabilidade econômica para estarmos, né, retrofitando todos os nossos edifícios, ela existe, e que o Paraná Cidade está trilhando esse caminho, e agora é só dar sequência, né, e expandirmos, né, exponencialmente o número de edifícios zero energia, algo até então que poderia parecer ficção científica para muitos, mas que esse projeto mostra que está no alcance de todos. Obrigado, Guido. Cabrini, por favor. Eu gostaria de agradecer aí todos os parceiros, a Pitinelli, a GBC Brasil, esse projeto, a Copel também. Esse projeto ele já começou grande, né? Afinal, começamos aí com 180 escolas, chegamos aí dos 246 prédios públicos, e não é simplesmente colocar o painel fotovoltaico nos telhados. Nós temos que também reformar essas escolas, parte elétrica, parte hidráulica, acessibilidade. Então a gente está promovendo uma melhoria muito grande nesses ambientes, né? E a hora que isso aí for para hospitais, outros locais, todos esses fatores aí, eles vão ser considerados. E também a forma inovadora que o Paraná adota de levar isso para escolas, né? Afinal de contas, a gente está mostrando aí para a juventude um novo mundo, um novo caminho. E o ano que vem a gente vai poder mostrar para o mundo esse trabalho que a gente fez no Paraná. Secretário Ortega, parabéns pela iniciativa. O Paraná, pioneiro no país, né? Parabéns. O Estado do Paraná está fazendo a inovação na prática, sem projeto demonstrativo, mas com uma quantidade de projetos que o coloca como segundo no mundo, com mais escolas que geram sua própria energia, na busca em tornar realidade o princípio de zero energia em prédios públicos. Quero agradecer o convite por participar dessa sessão e desejar um bom evento a todos. Obrigado, secretário. Parabéns mais uma vez pela visão e pelo pioneirismo aí no Paraná. Queria agradecer a todos mais uma vez pela presença e até a próxima. Esse projeto lá do estado do Paraná, muito interessante, muito inovador mesmo. E, Felipe, acho que a missão de vocês é exatamente essa, né? Transformar o mercado da construção civil no Brasil, um desafio enorme. Eu sei que vocês têm muitas ideias, projetos, inclusive um projeto de conteúdo audiovisual. Será que você podia adiantar um pouquinho para nós o que é esse projeto? Sabe, acho que em matéria de sustentabilidade, a comunicação ela tem que fazer parte, né? Porque acho que esses projetos interessantes precisam ser comunicados de modo a gente conseguir multiplicar, né? Então, com a Tocha Filmes, a gente vai preparar um documentário para a TV, um longa, né? Sobre os projetos autossuficientes aqui no Brasil, entrando no detalhe de como que está se encontrando viabilidade técnica e econômica para a gente fazer edificações que geram a própria energia. Vamos ver o trailer, então. No setor da construção, conseguimos alinhar dentro desse tripé da sustentabilidade os ganhos sociais, ambientais e econômicos. Há um estudo das Nações Unidas dizendo o seguinte, que um plano global de eficiência energética em edificações existentes e novas construções até 2030 sendo autossuficientes em energia e todas até 2050 sendo autossuficientes em energia, nós conseguiríamos reduzir as 84 gigatoneladas de emissões de CO2 para bater a meta da ONU de aquecimento global de apenas 1,5 graus Celsius. Tudo com viabilidade econômica. Muito legal o projeto. Vamos aguardar aí para ver quando é que ele fica pronto e estreia aí nas TVs, né, no cinema. Queria falar agora do mercado corporativo com certificação LEED. Felipe, fala um pouco para nós aí dessa história. Acho que para falar do mercado corporativo ou de prédios institucionais, acho que a gente começa
Tem um dado básico aqui interessante. Imagine que mesmo durante dificuldades do setor da construção, seja por desafios econômicos ou políticos, agora com a pandemia, nós continuamos a receber projetos e novos projetos aí buscando a certificação. Ano passado cresceu 45% comparado ao ano anterior, e também nesse ano, mesmo durante a pandemia, a gente está com o mesmo número de projetos do ano passado, ou um pouquinho mais, né? O LEED está presente em 180 países, o Brasil é o 5º país com o maior número de projetos, então são quase 1.600 projetos registrados, desses 650 empreendimentos certificados. Uma das características recentes é a procura cada vez maior pelos end users, né? E um processo também de interiorização desse movimento, que isso é muito legal. Em 2020, a gente teve certificações em 31 cidades, apenas 12 delas eram capitais. Então, teve prédio certificado em Maringá, Itajaí, Itatiba, Sorocaba, Joinville. O programa todo, né, de Green Building está interiorizando, né? Em termos de unidades, né, hoje o setor do varejo vem demandando muito certificação. A Vivo certificou sua primeira loja, a Macro certificou aí o seu supermercado. O grande destaque no varejo é o Madeiro, o Grupo Madeiro, que vem certificando todos os seus empreendimentos no Brasil. Hoje possui o maior portfólio de edificações certificadas da América Latina, né? Outro destaque interessante, até acompanhando aí o direcionamento das grandes lojas de varejo, são os shopping center, né? Então, esse ano certificamos também o shopping do Parque da Cidade. Aliás, o próprio Parque da Cidade, o projeto aqui em São Paulo, é um modelo de planejamento urbano integrado, né, que é um projeto certificado LEED Neighborhood Development. Hoje, essa ferramenta, a gente também tem o LEED Communities, né, e o LEED Communities auxilia a criar um plano específico de sustentabilidade dentro de um master plan. Então, dentre as métricas dessa certificação, que é o LEED Communities, emissão de CO2 por pessoa, consumo de água por pessoa, resíduo gerado por pessoa, o percentual desse resíduo desviado de aterro sanitário, taxa de criminalidade, taxa de escolaridade. Inclusive, a gente já tem um projeto aqui no Brasil, que é o Cidade dos Lagos, em Guarapuava, no Paraná, o primeiro empreendimento registrado LEED Communities no Brasil. Outros estão aí no pipeline, né? E o interessante também é que dentro desses projetos eles trazem essa cultura da certificação para as edificações que vão ser incorporadas, construídas dentro do Master Plan. Isso já está acontecendo, por exemplo, na Cidade dos Lagos, né? Também foi certificado esse ano mais empreendimentos do SESC, do SENAI, uma nova sede do Banco Safra, em São Paulo, sede da Neo Energia em Olinda, na cidade de Olinda, outras 2 unidades da Unimed, hotel, que é o Gramado Parque, que é a rede hoteleira, muito provavelmente em breve vai ser a rede na América Latina com o maior número de projetos certificados na área hoteleira. A gente teve um escritório, o De Paolo, em Curitiba, certificado LEED Platinum, né? E um projeto também muito interessante, que é um porto da Cargill, no Rio Tapajós, no Pará. Então, acho que todo esse avanço, ele até sugere uma elevação do nível técnico do mercado aí como um todo, né? E por isso a gente costuma dizer que há um ganho de maturidade e experiência em matéria de edificações green building. É a partir do momento que a gente sugere aí uma visão sistêmica na determinação do melhor modelo de negócio, você acaba tendo que ter um foco em eficiência, né? Eficiência, conforto, aí acabamos criando um ambiente aí propício para inovação e tecnologia, né? E por isso que a gente é apoiado aí por grandes empresas dentro dessa área aí, que sabem muito de inovação, tecnologia, responsabilidade corporativa também. Quer dizer, projetos no Brasil todo, né? Tá espalhando bem. Raul, eu queria que você comentasse um pouco esses projetos especiais, esses números que o Felipe mencionou aí. Olha, eu acho que a gente está vivendo uma fase muito gratificante, vamos dizer assim, né? O Green Building já tinha uma posição bastante consolidada nas edificações corporativas eu vou chamar de alto padrão, né? Ninguém mais tem dúvida que você aplicar esses conceitos, você construir com essa visão, você vai economizar. Isso eu acho que é pacífico, todo mundo já tem essa visão. Mas hoje o que as pessoas querem, os empresários querem, é mais do que isso. É ter um engajamento onde eles tragam uma qualidade de vida para os
decorrente do seu investimento, mas não só para quem está trabalhando ali, mas como quem frequenta a loja, a farmácia, ou quem trabalha no porto. Então, eu sou bastante otimista com o futuro, porque eu acho que a gente tem os conceitos certos para um mundo hoje que está cada vez valorizando e cada vez entendendo mais a necessidade. E a gente tem planos aí ousados e coisas, porque a gente depois vai comentar ao longo desse nosso bate-papo, que a gente quer participar mais e incentivar mais as pessoas a viverem melhor, a serem mais conscientes nessa forma de tratar o nosso mundo, vamos chamar assim. Pelo que você falou, né, Raul, os empresários já entenderam que é um bom negócio, que precisa criar, de fato, uma cultura dessa visão mais sustentável, né, de se viver de uma forma diferente, inclusive nos negócios e nos empreendimentos, nas construções, onde a gente passa a maior parte do tempo, em casa, no trabalho, né? Sem dúvida, eu acho que cada vez mais as pessoas estão compreendendo que você faz um investimento, você não faz um gasto quando você trata dos conceitos, das premissas, dos valores que o Green Building defende. Então acho que a gente tem aí vamos ter, graças a Deus, bastante trabalho, vamos poder ajudar aí muito nesse melhor viver que vem pela frente. Hoje, muitas empresas, né, como vocês disseram, já têm esse expertise muito grande em inovação, tecnologia, responsabilidade social. Queria aproveitar agora o momento para trazer para vocês o depoimento especial do presidente da Schneider Electric, o Marcos Matias, para falar do conceito que eles desenvolvem, que é o Building for the Future, que é muito interessante. Vamos ouvir o que ele tem a dizer e a gente volta para comentar. Olá a todos e a todas, meu nome é Marcos Matias e eu sou o presidente da Schneider Electric no Brasil. Hoje eu venho aqui com o propósito de contar a vocês um pouco mais sobre o conceito de Buildings of the Future. E quando eu falo em futuro, eu não quero dizer que vocês assumam que isso ainda vai acontecer, porque na realidade, pessoal, já está acontecendo agora, nesse momento, no presente. O que Buildings of the Future carrega em si é a ideia da transformação ao construir ou adaptar construções que já estão prontas. Visando atender às necessidades da crescente população no Brasil e no mundo, essas adaptações devem acontecer em um processo de reinvenção das construções, para que elas se tornem mais sustentáveis e eficientes. Dessa maneira, nosso futuro sustentável estará em um cenário muito mais real e factível nos dias de hoje. Podemos dizer que essas construções do futuro serão um ecossistema independente e autossuficiente e que utilizarão tecnologias de menor impacto e que irão fornecer dados de todos os tipos que poderão ser geridos e organizados de maneira eficaz e inteligente. Os edifícios serão vistos por um outro prisma, levando em consideração não somente seu exterior, seu interior, mas ele como um todo, por inteiro. Dessa forma, será possível realizar, por exemplo, a gestão da qualidade do ar, do gasto energético diário, mensal, anual, da logística realizada no estacionamento dos veículos, na utilização dos elevadores, no custo per capita do edifício. É importante ressaltar também que essas tecnologias, através da redução do consumo de energia e suas emissões associadas, são parte fundamental para que os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU sejam atingidos, tendo impacto significativo, por exemplo, no ODS 11 das cidades sustentáveis, ou até mesmo do ODS 13, que fala das mudanças climáticas. Os edifícios do futuro, que fazem parte da era da economia digital, já estão sendo feitos. No vídeo a seguir, vocês verão como a Schneider Electric contribui para um mundo totalmente digital e elétrico. Venham comigo e assistam esse vídeo. Ready to reconceive, reshape, renew, and rebuild? Yes, we're talking buildings, living places and spaces where we thrive and succeed. Places for accommodation, organization, and representation. It's the perfect time to redefine. Renew our living ecosystems to be smarter, safer, sustainable. Redesign with more digital, more electric, and more efficiency. Retool so they revise, react, and respond to our needs.
Retrofit with the hardware, software, and services that create real resilience. Resolve to revitalize, re-welcome, rejuvenate. Listen, it's not a revolution. Forward thinkers are always reconsidering, redesigning, rebuilding, reshaping, always ready. Together, we'll redefine buildings of the future. Life is on. Obrigado, então, ao Marcos Matias, presidente da Schneider, pelas palavras. Felipe, como é que você vê o conceito de Building for the Future? Como é que ele conversa com os 3 macrotemas que a gente mencionou lá no início, que fazem parte do nosso planejamento estratégico? Como é que você vê isso? Está completamente alinhado, né? Acho que principalmente quando a gente aborda a necessidade de ingressar, que faz parte do vídeo, né, com força nesse mercado de prédios existentes, né? E também até alinhado com a manutenção da credibilidade no movimento de Green Building, né? E nós já estamos trabalhando, de certa forma, com desempenho de edificações, né? A gente tem uma plataforma global, que é o ARC, né, onde coletamos informações de desempenho dessas edificações, né, desempenho de energia, água, resíduos gerados desviados de aterro, emissões de CO2 no transporte, satisfação do ocupante. É uma plataforma, ela é gratuita, ela é aberta, você consegue traçar um benchmark, né, de acordo com as informações ali compartilhadas do projeto, aí você compara com uma base, né, então aí você sabe qual seria um desempenho necessário para você conquistar ali uma certificação LEED, ou para classificar uma edificação, apenas se for uma análise só sobre energia, se ela, do ponto de vista energético, é eficiente ou não é eficiente, com base no benchmark, né? O interessante dessa plataforma, aí voltando o protagonismo do Brasil, das empresas aqui no Brasil, somente em 2020 a gente registrou mais de 520 projetos, na plataforma ARC. O total hoje são 730 empreendimentos aqui no Brasil, e o Brasil ficando apenas atrás dos Estados Unidos no que tange números de empreendimentos compartilhando informações na plataforma, então à frente de Índia, China, Canadá, né? Mais de 20 empreendimentos foram certificados esse ano através da plataforma, né? Um destaque, uma planta da L'Oréal no Rio de Janeiro, o Museu Japan House aqui em São Paulo, o edifício CYK, que, aliás, é a maior pontuação hoje de um LEED Platinum, de prédio existente, é a maior pontuação entre os demais aí da categoria, né? Mas agora, o que mais chama atenção dentro dessa iniciativa de desempenho, né, é que grandes fundos, eles passam a considerar também a discussão de desempenho de edificações, mas dos seus portfólios, né, até identificando aí como parâmetros aí de ESG, né, que é o Environment Social Governance, né, e aí o ARC, ele está dentro que essa plataforma está dentro do GRESB, que é o Global Real Estate Sustainability Benchmark, onde é o ambiente que faz o ranqueamento de portfólios do mercado imobiliário no que tange ESG, né. Então, desempenho e benchmark hoje fazem parte aí da agenda desse evento, inclusive, então a gente vai ter várias sessões sobre isso, e há toda uma atmosfera a favor do avanço desse tema. Eu sugiro que todos aí participem e assistem. Então, esse ingresso em prédios existentes pautado em desempenho, está atrelado com aquele desafio ousado que discutimos no planejamento estratégico, que através daí a gente vai conseguir ter um papel mais robusto, né, e mais incisivo no que tange a adequação das edificações existentes em matéria de Green Building. Muito bem. Então, agora nós vamos para um papo muito interessante, muito informativo com o pessoal da Bresco. Vamos lá. Então, um dos assuntos mais importantes do momento, né, é a discussão sobre a retomada da economia, da nossa economia, da economia mundial, né, das iniciativas econômicas aí que vão permitir uma retomada econômica, né, especialmente no nosso setor, porque é um setor que impacta diretamente todas as áreas econômicas, né, um setor muito forte. Queria que o Felipe falasse um pouquinho dos nossos convidados agora, e aí eu volto para apresentá-los para vocês. Bom, Edu, acho que para falar dos nossos convidados, acho que cabe até
recordar um pouquinho do que a gente acabou de apresentar, dos grandes números, das realizações desse movimento de Green Building, esse ganho em termos de maturidade, experiência, que nos permite até discutir hoje edificações autossuficientes em energia no Brasil, com viabilidade técnica, financeira, como esses projetos que vimos aqui junto ao governo do estado do Paraná. Acho que o segredo disso, o que está por trás, é quem são aqueles que nos apoiam, né, que suportam esse movimento, né, como a Bresco, que fundou o Green Building e está pioneira em matéria de certificação LEED, em matéria de certificação de empresa B, que nós vamos ver um pouquinho nesse bate-papo, e que empresas como a Bresco, dentro desse processo de transição, a gente está entre como diria o Nelson Kawakami, que é um dos nossos diretores, sociedade do conhecimento para a sociedade da sabedoria, onde sustentabilidade aqui é peça-chave para regrar essa nova relação entre homem, planeta e economia. A empresa consegue colocar uma visão sistêmica, maximizar os ganhos, seja ambiental, social, com desenvolvimento econômico e trazendo retornos, seja para os clientes, investidores, fornecedores e a sociedade civil como um todo. Então, é dentro desse cenário que estaremos conversando aqui com os nossos colegas da Bresco. É isso aí. A gente está hoje recebendo aqui o Rafael Fonseca, que é CFO da Bresco, a Camila Osborne, diretora jurídico de Compliance e RH, e o Fernando Pereira, diretor de engenharia. Obrigado pela presença de vocês hoje aqui com a gente, vamos bater um papo. E eu queria começar com o Rafael perguntando justamente, queria que você falasse um pouco da Bresco, o segmento que vocês atuam e as modalidades de negócio que vocês têm. Conta um pouco da Bresco para a gente. Obrigado, boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês. Bom, a Bresco é uma gestora de investimentos imobiliários focada no segmento logístico. Nós temos uma equipe com bastante experiência no setor, mais de 30 anos de experiência e o mais longo e bem-sucedido track record no segmento. As modalidades de investimento estão segregadas basicamente em 2 fundos. O primeiro fundo é um fundo de desenvolvimento, onde a gente tem como objetivo adquirir terrenos, desenvolver as construções e buscar inquilinos, né, fazer a comercialização desses imóveis, desses galpões. Além disso, nesse fundo a gente também busca as operações chamadas de build to suit, onde a gente pode desenvolver um galpão sob medida para empresas específicas, obviamente com contratos de longo prazo. E nós temos um segundo fundo, que é o Bresco Logística, nossa estratégia de renda. É um fundo onde a gente acaba buscando oportunidades de aquisição de imóveis maduros, estabilizados, gerando renda, e também originar operações de sale-leaseback, onde a gente acaba ajudando a gerar liquidez para algumas empresas, né, desmobilizando seus ativos e fazendo contratos de longo prazo também de locação. Uma outra pergunta, vocês buscam recursos com parceiros no mercado financeiro através de fundos ou são recursos próprios? Como é que funciona? Eduardo, nesses 2 fundos, né, nós temos um grupo de investidores distintos. Na verdade, no fundo de desenvolvimento, esse é um fundo fechado ainda, restrito a poucos investidores institucionais e também alguns grupos empresariais locais brasileiros, que investem no nosso fundo e a gente, através da gestão desses fundos, acaba fazendo os investimentos. E no fundo de renda, que é o Bresco Logística, esse é um fundo que hoje ele é um fundo aberto, ele está listado em bolsa, né, as cotas são negociadas em bolsa, e a gente tem hoje mais de 12 mil cotistas, que também, através dos recursos desses investidores, né, que aportam no fundo, a gente acaba fazendo os investimentos da nossa atividade. A Bresco é uma empresa multi-certificada, já ganhou prêmios e tal. Queria saber, na tua opinião, Rafael, quais são os diferenciais da Bresco? Assim? Qual é o ponto forte? O que você vê de mais forte na empresa? Bom, Eduardo, eu acho que, na essência, o grande diferencial da Bresco é a equipe. Acho que é uma equipe que é bastante especializada, né, muito focada no segmento logístico já há bastante tempo. É uma equipe que trabalha junto há 15 anos. E realmente uma equipe com perfil empreendedor, sempre buscando inovação, o que há de melhor no mundo inteiro em termos de eficiência de projeto, questões de sustentabilidade. E acho que essa equipe é que é responsável
né, para a gente conseguir hoje ter um portfólio de altíssima qualidade. Nós temos hoje o portfólio com a maior exposição no mercado a propriedades last mile, que está bastante em evidência hoje, no período de pandemia, por conta do aumento da penetração do e-commerce. Grande parte dessas propriedades estão em regiões com altíssimas barreiras de entrada, então, realmente, isso gera um diferencial muito relevante para a Bresco. Então, acho que essa equipe também é a que a gente se posiciona para se colocar para os inquilinos como o melhor parceiro imobiliário, podendo dar assistência às suas operações, né, no curso normal dos seus negócios e poder atendê-los em todas as suas etapas. Eu acho que essa equipe é o que faz a diferença. Vamos falar de exemplos práticos, então. Queria perguntar para o Fernando, eu queria, na verdade, que o Fernando contasse um pouco sobre o empreendimento da Bresco lá em Londrina, que é um dos grandes empreendimentos na área da construção sustentável. Queria que você contasse para nós um pouco por que ele é tão fora de série e o que é esse empreendimento lá em Londrina. Bom, legal, Edu. Prazer estar aqui com vocês. Enfim, realmente, a Bresco, né, a gente tem aqui no nosso DNA essa questão da sustentabilidade. E o projeto de Londrina realmente foi bem desafiador, né? É um CD de distribuição feito para a BRF Londrina, no modelo Build-Suit, e ele trouxe grandes desafios na questão de consumo de energia. Por se tratar de um CD refrigerado, frigorificado, ele tem uma demanda muito alta de cargas de processo, né? Resfriamento, congelamento de todo o empreendimento. Com isso, a gente teve que buscar inovações, tecnologias e trazer soluções que pudessem não só trazer a questão da redução de energias, mas como também a eficiência em todo o aspecto de operação para o cliente. Iluminação LED, reutilização de água, água tratada e outras características que tornam o empreendimento sustentável. Mas a gente conseguiu, dentro de todo o sistema de refrigeração que projetamos lá, né, inovador, enfim, com tecnologias de controle, uma redução mais de 20% do consumo de energia, se comparado com um CD de frigorificado, com uma utilização mais comum. Então, o empreendimento de Londrina é um empreendimento que, além das certificações, ganhou prêmios. Fala um pouco sobre isso, Fernando. Além do desafio, né, da questão energética e da certificação por um CD refrigerado, nós fizemos também um excelente trabalho na execução do piso do empreendimento, né, que também exigia muita atenção com as questões técnicas por conta do frio, por conta do congelado, né, e mesmo assim conseguimos ganhar o recorde mundial de nivelamento de piso, né, foi reconhecido no final do ano passado, e esse foi um prêmio que também nos trouxe muito orgulho para o empreendimento, né, atrelado à questão ambiental. E também esse empreendimento, além da questão ambiental, foi o vencedor na categoria Build-Suit do Prêmio Master Imobiliário de 2020. E é interessante, né, do ponto de vista, olhando aqui de fora, eu vejo esses projetos, e aí você vê o quanto eles agregam tanto do lado da agenda propositiva, sustentável, que é internacional, né, que os principais países do mundo estão adotando, e do ponto de vista econômico, porque sem a vantagem econômica, esses projetos não se sustentam, né? Então, ele é um projeto que junta tudo isso e é muito interessante ver como esses projetos estão se multiplicando realmente no Brasil. Queria falar de outro case muito importante também e muito sustentável e de sucesso de vocês, que é o empreendimento de Viracopos, né? O Parque Logístico Bresco Viracopos, na verdade, é um empreendimento multiuso, né? A gente tem ali diversas edificações com diversos fins, né? Posso citar aqui galpões de logística, temos um hotel, temos um centro comercial, temos centros de treinamento, escritórios, né? E esse empreendimento, ele tem uma localização, ele fica ao lado do aeroporto de Viracopos, né? Uma localização privilegiada, e a gente tem hoje lá uma área preservada em torno de 250 mil metros quadrados, né? Um parque linear dentro do empreendimento, preservado, né? E fizemos um replantio lá em torno de 26 mil mudas, né, para atendimento a algumas exigências ambientais. Hoje tem um parque linear que é utilizado pelos ocupantes do empreendimento,
pelas pessoas que estão no hotel, pelas pessoas que estão no centro comercial, pelos inquilinos que alugam ali os nossos prédios, enfim. A infraestrutura das ruas 100% iluminadas com iluminação LED, todo o cabeamento e toda a distribuição de energia enterrado. 2 anos atrás instalamos uma usina solar e essa usina ela, foi complementada um pouco mais recentemente com uma outra parte de painéis solares. Então, toda a área comum do empreendimento é suprida pela energia solar. Além disso, né, e falando de água também, a gente instalou, há alguns anos atrás, uma estação de tratamento, né, com membranas ultrafiltrantes. Essa estação de tratamento, ela trata 100% do esgoto do empreendimento, né, e essa água tratada, o efluente tratado, quase que 100% dele é devolvido para os prédios de maneira a ser utilizado como água de reuso, né, nas bacias, na irrigação dos jardins e também na lavagem e no cuidado do paisagismo do empreendimento. A gente também tem os prédios certificados, né? Então, hoje, contamos com prédios certificados, vários tipos de certificação, desde a certificação do hotel, a certificação do centro comercial, a certificação do prédio de escritórios e a certificação de um prédio de logística. Quer dizer, o trabalho do engenheiro hoje, o trabalho de criação conceitual é dobrado, triplicado, né? Você tem que pensar de uma maneira holística, né, o seu projeto, né? É bem diferente, né? Muito interessante. Camila, foi no projeto de Viracopos que nasceu os projetos com os parceiros da educação? Como é que foi essa interação com o pessoal em volta à comunidade ali em torno do projeto? A gente começou essa ideia de interferir um pouquinho ou de alguma forma beneficiar o entorno do nosso maior empreendimento na época, que era o Bresco Viracopos. Começou numa uma discussão interna, o que a gente achava que era importante, né? E a questão da educação sempre aparecia como super relevante, como a base para o desenvolvimento de todo o resto. Por isso, a gente foi buscar numa ONG, que é o Parceiros da Educação, e foi super interessante, porque a gente fez essa parceria com 4 escolas do entorno desse nosso empreendimento em Viracopos, e em uma delas, especificamente, quando a gente foi conhecer, a gente viu que o prédio todo estava muito degradado, eles não tinham dinheiro para manutenções, os banheiros todos destruídos, e aí a gente aproveitou a nossa expertise, né, na contratação de obras e na construção, para, com o auxílio de nossos parceiros que trabalhavam no empreendimento, fazer uma reforma dessa escola. E eu acho que o resultado foi o mais incrível possível, porque alguns funcionários do próprio empreendimento de Viracopos vieram para a gente agradecer que a gente tinha reformado a escola dos filhos deles, que eles estavam super satisfeitos, que os filhos tinham orgulho, que os pais trabalhavam no empreendimento. Então, eu acho que é mais um exemplo, né, daquelas iniciativas que são bacanas do ponto de vista social e ambiental, mas que acabam gerando resultado. Por exemplo, a Bresco agora ela foi certificada pelo 2º ano consecutivo como Great Place to Work. E eu acho que tem muito a ver com isso, porque uma das questões que a gente mais pontua é como os empregados e os colaboradores da Bresco sentem orgulho de trabalhar com a gente e se sentem bem quando olham o que a gente faz, né, tanto nos nossos empreendimentos, a nossa relação justa e honesta com clientes, fornecedores, e também o nosso impacto nas comunidades em que a gente está inserido. Eu acho o seu depoimento muito importante, porque também mostra que é possível, né, assim, e que isso faz parte do trabalho, né, ou passou a fazer parte do trabalho, talvez nos últimos anos, talvez décadas, assim, que essas ideias começaram a ser incorporadas, né, nos projetos, né, então, muito importante tudo isso que você está dizendo, para mostrar que toda essa área social faz parte, como faz parte do tripé econômico, sustentável e social, né, então, essa parte social é muito importante, né. Bom, queria agradecer demais a presença de vocês aqui da Bresco com a gente hoje, e aí eu passo a palavra para vocês, para as considerações finais. Queria começar com o Rafael. Obrigado, Eduardo. Obrigado, Felipe. Bom, novamente, né, foi um prazer participar aqui com vocês, desse bate-papo. A gente, como eu falei, está super comprometido
com as questões de ESG e convencido, né, e mostrando ao mercado que tem uma conexão muito grande com essa mentalidade, esse compromisso e os benefícios econômicos que ele gera, né? Então, acho que isso é super importante, a gente está comprometido, a gente acredita que os próximos anos essa mentalidade vai cada vez mais se desenvolver aí no mercado e acho que vai gerar um benefício muito grande aí para a nossa sociedade. Obrigado. E Camila, por favor. Obrigada, Edu. Obrigada, Felipe. Eu acho que o Rafael falou bem. A gente não só é comprometido com as questões todas de ambiental, social e governança, como a gente acredita mesmo no poder da certificação como uma autoavaliação para a melhoria dos seus próprios processos e procedimentos, e como influenciador do entorno e dos outros participantes do mercado, para a gente gerar esse ganha-ganha que é o processo de certificação e seguir as melhores práticas ambientais e sociais. Eu acho que é isso. Fernando. Obrigado, Eduardo. Obrigado, Felipe. Bom, acho que é isso. A intenção da Bresco em relação à questão sustentável, acho que está muito bem definido, muito bem alinhado. Tudo o que nós aqui podemos passar para vocês em relação aos nossos projetos, às nossas intenções. Eu acho que cada vez mais a gente percebe que o mercado, principalmente na nossa área, sempre buscando inovações, sustentabilidade, e eu sinto que a gente faz parte disso desde o começo e cada vez mais buscando excelência nessa questão. É isso. Obrigado. Obrigado a todos vocês. Um abraço e até a próxima. Bom, seguindo com a programação desse primeiro dia do evento do GBC Brasil, a gente fala agora de um outro tema que vem tendo muito destaque no nosso setor, né? Os conceitos de conforto, saúde e bem-estar estão evoluindo demais dentro do movimento Green Building. Raul, queria começar contigo. De tudo que a gente conversou hoje no programa, certamente esse é um dos temas mais importantes, mais do momento, né? O que você acha? Eu acho que esse tema, infelizmente, né, pelo momento que o mundo está passando, ele veio para o primeiro degrau da escada, né? Ele já era um tema que o Green Building no mundo vinha abordando, né? Conforto, saúde e bem-estar, já era uma das plataformas que se tratava disso no mundo, e a pandemia nada mais fez do que acentuar fortemente a preocupação das pessoas, a busca das pessoas nesse assunto. E a gente então começou a pensar como é que as pessoas poderiam se beneficiar mais rapidamente desses conceitos, das vantagens de pensar e de agir com os parâmetros definidos, e agora agregando mais fortemente a questão de conforto, saúde e bem-estar. E aí a gente está finalizando de desenvolver um projeto que é uma inovação mundial, mesmo no mundo do Green Build, que é a certificação para interior residencial, onde você não vai precisar construir um prédio inteiro. Quando você vai fazer uma reforma, você vai, só na sua casa, introduzir os conceitos, os itens referentes a essa certificação, essas demandas que estão dentro desse projeto, para se beneficiar dessa vantagem, seja questão de qualidade do ar, iluminação seja a quantidade de iluminação que entra para dentro da sua residência, o tipo de lâmpada que você usa, o tipo de mobiliário que você vai utilizar, o revestimento cerâmico, o tipo de tapete, enfim, uma coisa relativamente simples que a pessoa pode fazer, incorporando o profissional arquiteto. Quem vai ser o responsável por aplicar e certificar, vamos chamar assim, validar esses conceitos é o arquiteto. Essa é uma iniciativa fantástica, assim. Essa certificação para interiores
visando bem-estar e conforto, etc. Isso já tem data? Você já pode adiantar alguma coisa, Raul? Olha, nós estamos correndo contra o tempo, aí o Felipe e a equipe estão trabalhando 25 horas por dia, né? Respeitado aí todas as restrições que a gente está tendo nesse momento, mas eu acho que a gente consegue colocar no ar agora, final de novembro, a gente já tem os primeiros pilotos para entrar em operação, né? Senão, eu acho que estamos falando aí de dias, talvez semanas. O Felipe até pode confirmar um pouco mais aí como é que está o andamento disso. Até aproveitando o ensejo, Edu, até com o público participante do evento, a gente está oferecendo aí, já aberto a possibilidade de manifestar um interesse em registrar projetos pilotos. Os 50 primeiros projetos pilotos de interiores residenciais, em termos de taxa, um valor módico de R$100. Então, nós vamos estar registrando os primeiros 50 projetos, esperamos que seja nas diferentes estados aí do Brasil. Vamos conhecer em primeira mão o primeiro draft técnico dessa certificação. Estamos preparando aí a ingressar, trazer para dentro do movimento de Green Building os profissionais de arquitetura de interiores, que são essenciais para a gente conseguir extrapolar hoje as nossas atuais barreiras, né? Deixa eu só complementar o que o Felipe falou. Tiveram algumas premissas que a gente usou nesse projeto. Uma é fazer alguma coisa, resguardar todas as condições técnicas, mas que seja uma coisa relativamente simples de ser certificada, né? Para realmente incentivar as pessoas a aplicarem. Então, devem ser 8 quesitos, 8 tópicos, mas a gente quer, inclusive, está sendo feita uma redação, uma forma bastante simples, bastante objetiva. E outra coisa é que não vai ser uma coisa cara. Quer dizer, o objetivo do Green Building é facilitar de todas as formas que as pessoas entendam, compreendam e apliquem os benefícios de viver, eu vou chamar viver Green Building. Então, esse incentivo, como o Felipe falou, desses primeiros 50 projetos, que da ordem de R$100, e a gente está só falando um valor basicamente simbólico, mas depois, quem for aplicar, os valores não são relevantes, principalmente se a gente olhar os benefícios que isso vai trazer. Nós estamos falando de coisas na ordem de R$1.000, R$1.500, R$2.000 para você certificar um apartamento ou uma residência nesse conceito de interior residencial. Quer dizer, é realmente uma coisa para incentivar as pessoas a conhecer, a divulgar e a viver melhor. Edu, interessante, então, como premissas, né? Então, trazer o protagonismo aos profissionais de arquitetura de interiores, né? O foco é conforto, saúde, bem-estar. Dentro daquilo que é possível, há algumas limitações dentro de uma ideia de um projeto de interior, por exemplo, num prédio residencial, então você não pode alterar qualquer coisa relacionada à fachada, então mas dentro daquilo que é possível, como maximizar essa ideia de conforto, ambientes mais saudáveis, né? E também acaba tendo uma mensagem subliminar a esses interiores ou a esses futuros moradores, né? O quanto que é importante também a incorporação seguir os parâmetros de Green Building, né? Então, aí você acaba tendo um ganha-ganha em tornar essas pessoas um pouquinho mais críticas quando elas foram comprar um apartamento, por exemplo, questionando o desempenho dentro da norma de desempenho dessa edificação, né? E também essas pessoas mais perceptivas de reconhecer aqueles pioneiros que estão incorporando de forma muito mais eficiente e voltada para o conforto, saúde e bem-estar entre as diversas incorporadoras que hoje nós temos. Tudo isso é muito, muito interessante, muito moderno, porque vai pulverizando esse conceito de green building para as moradias, né, das pessoas, né? Acaba virando uma coisa, vai massificando essas ideias, trazendo os arquitetos, trazendo as pessoas da área
para contribuir, né, e trazer os projetos. Eu queria aproveitar agora e chamar um conteúdo que a gente especialmente preparou aqui, a Maíra Macedo, do GBC, sobre as normas para certificação do GBC para o interior residencial. Vamos assistir, que é bem informativo. Olá, tudo bem? Eu sou a Maíra, gerente de projetos e certificações no GBC Brasil. Hoje eu vou apresentar o draft da certificação de interiores residenciais, como ele foi criado, as ponderações, as categorias e trazer alguns exemplos dos créditos dessa nova certificação. Então, essa ferramenta foi criada com base nas principais normas técnicas relacionadas aos temas pertinentes, em estudos científicos e em ferramentas de certificação já existentes, tais como o GBC Casa e Condomínio, a certificação Well Building Standard e a certificação Fitwel. Além disso, como o Felipe mesmo já comentou, ela está totalmente apoiada nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis da ONU e nos princípios do Better Places for People. E também a gente teve o apoio dos principais especialistas da área, revisando o documento, fazendo sugestões, trazendo contribuições, e de docentes também, como o professor Alberto Hernandes, da USP. Então, aqui nós temos as ponderações da certificação, tá? São os pesos que definiram todos os créditos dessa ferramenta. Então, temos para a economia circular 25% do peso relacionado a esse tema, 10% relacionado à responsabilidade social, 25% relacionado ao uso eficiente dos recursos naturais e 40%, a maior fatia da certificação relacionada ao conforto, saúde e bem-estar dos ocupantes. Então, nesse próximo slide, estão as categorias avaliadas por essa ferramenta de certificação. Dentro dessas categorias estão todos os créditos, ou seja, todas as estratégias que vão precisar ser cumpridas para a reforma do interior residencial conseguir se certificar. Aqui eu trouxe para vocês o checklist da certificação, que é a tabela resumo de todos os créditos, com o título de todos os créditos. Como vocês podem visualizar, esse protocolo não tem itens obrigatórios, não existem pré-requisitos para esse protocolo, mas apenas créditos que somam pontos dentro do processo da certificação. E existe um total de 100 pontos na certificação. Aqui eu trouxe alguns exemplos, nesse próximo slide, de alguns créditos, tá? Então, no caso do crédito fitness, ele está dentro da categoria de saúde e bem-estar, e possibilita 1 ponto no processo da certificação, e o ambiente interno, né, que está passando pela reforma, que vai buscar a certificação, ele tem 2 formas de atendimento desse crédito, pela opção 1, que é promover áreas de atividade físicas próximas ao local, ou pela opção 2, que são equipamentos para atividade no próprio local. Em termos de documentação, ele precisa mostrar o mapeamento com as atividades próximas ao local, indicando quais são essas atividades, o somatório de área de 1.500 metros quadrados, e fotos dos equipamentos instalados e fotos desses locais. Aqui eu trouxe um segundo exemplo de um outro crédito, que é o crédito dentro da qualidade interna do ar, é o crédito 2, de controle de partículas contaminantes, que possibilita 3 pontos no processo da certificação. Então, o atendimento desse crédito, ele pode ser feito por 3 opções. A opção 1 é o controle do contaminante na própria reforma, tá? Então, durante a reforma do ambiente interno, após a instalação, ele deve vedar todos os dutos, todos os equipamentos de ar-condicionado e as aberturas para minimizar a contaminação durante a reforma, tá? Essa opção possibilita 1 ponto no processo. Ou a opção 2 é através do controle contaminantes e ambientes internos pós-obra. Então, após a obra e antes da ocupação, ele deverá realizar uma limpeza no ambiente interno. E, por fim, a opção 3, que também possibilita 1 ponto, é o controle permanente, já durante a ocupação. Então, como isso é feito?
tá? Pelo uso de capachos de fácil manutenção e limpeza na entrada da residência ou do apartamento, ou por o projeto de um espaço para a armazenagem dos calçados, tá? Então, de pelo menos 2 calçados por dependência, ele não pode ser esse espaço totalmente acarpetado, tá? Então, aqui a gente tem uma imagem de um exemplo de um espaço de armazenamento para o calçado, tá? Então, essa estratégia também possibilita um ponto dentro do processo da certificação. E um último exemplo que eu trouxe, tá, é o crédito de medição individualizada, que possibilita 2 pontos no processo da certificação, e ele requer a instalação de medidores de água e de gás combustível na residência. Bom, era isso que eu queria passar para vocês, e um abraço a todos, um ótimo evento, até a próxima. Felipe, a gente falou muito de saúde, bem-estar, conforto, né? A gente sempre fala disso no trabalho, no restaurante, nas lojas e principalmente em casa, né? Falamos agora muito disso, de como pulverizar essas ideias do verdes aí, de zero energy, para dentro das residências das pessoas, né? Aí eu te pergunto, como é que está o Green Building Council no setor residencial? Atualmente, nós temos 90 projetos dentro da certificação do GBC Casa e Condomínio, que está casada com a ideia do interiores residenciais que está sendo lançado. Desse total, 51 projetos são casas. Nós começamos com casas, na verdade, nessa iniciativa, e o restante, 39 prédios residenciais. Somando o valor dessas unidades residenciais, a gente atinge um valor acima de 4 bilhões de reais, né? E isso é importante, esse dado, porque na medida que a gente aumenta esse valor, se torna ainda mais viável uma comunicação com as instituições financeiras para que criem produtos financeiros que estimulem ali, seja uma estimulação para o incentivo ao incorporador, quanto para o cliente final na compra de edificações green buildings, né? E é uma linha que também a gente vai estar partindo mais forte a partir do ano que vem. No ano de 2020, foram 9 novos projetos de prédios residenciais, cidades de Curitiba, de São Paulo, Caxias do Sul, São José dos Pinhais. Hoje, as 3 certificações que estão concluídas, né, que é o Terra Mundi em Goiânia, o Edifício Ícaro em Curitiba e o Pinhais Park em São José dos Pinhais, né? A gente está aguardando o primeiro projeto em São Paulo, muito provavelmente da construtora MPD, que é o Edifício Mirá, em Alphaville, né? Mas, assim, o protocolo da certificação, ele é técnico, né? Então, as diretrizes, aspectos de conforto, de saúde e bem-estar, então, plano de segurança de água, bioarquitetura proporcionando aí mais conforto, infraestrutura do entorno, controle de contaminantes, tudo dentro de uma área específica de conforto, saúde e bem-estar. Aí tem os benefícios de cunho econômico, né, com as reduções de água, de energia, melhor qualidade aí construtiva, pois o empreendimento, ele, nas normas técnicas, tem um desempenho acima das normas técnicas de disciplina nos diversos sistemas de uma edificação. O consumo consciente também um diferencial competitivo, né? Agora, um projeto que hoje de destaque que está, inclusive, na Casa Vogue como destaque, é a casa da Tânia Trajano, em Campinas, que também vai ser apresentado aí no evento. A gente vai ter uma palestra específica sobre esse projeto. Estão apresentando soluções de arquitetura bioclimática, iluminação natural, a eficiência energética, a geração de energia renovável, soluções que combinam estética e proteção térmica, né? Então, acho que vale muito a pena assistir essa sessão. Agora, um dos destaques também que nós temos é o Pinhais Park, que foi certificado esse ano. Não é um empreendimento alto padrão, né? Acho que a grande maioria dos projetos que nós temos, a vasta maioria, são projetos de alto padrão, mas esse caso aqui é um Minha Casa Minha Vida, né? E ele conquistou a certificação GBC Condomínio no nível Gold, no nível Ouro, né? Mas por que ele conquistou, né? Então, independente do segmento, ele conquistou porque ele reduziu 25% o consumo de energia, ele reduziu 30% o consumo de água,
reduziu em 80% a geração de resíduo em canteiro de obra, né? O desempenho dentro da norma de desempenho térmico acústico está no intermediário, então não está no mínimo, apesar de ser um projeto Minha Casa Minha Vida, né? Então, aqui, no alto padrão, hoje eu não consigo enxergar, a gente não consegue enxergar uma estratégia que não seja alinhada com o Green Building, né? Então, ainda mais sabendo, né, da velocidade do avanço das atividades, a ancoragem que nós temos dentro do mercado da construção, com as forças de mercado, né, é a visibilidade e a realização também em tantas outras áreas que, ao final, tudo se converte, né? E não tem como falar também do GBC Casa e Condomínio sem lembrar alguns colegas que passaram pelo GBC, como o Marcos, a Maíra, a Maria, a Ágata, né, que iniciaram esse protocolo de certificação, mas principalmente o arquiteto Márcio Kogan, sua equipe, o estúdio MK27, que eles internalizaram essa ideia e lideram o número de projetos, seja em termos de casas, e agora prédios residenciais também, né? Registraram 2 novos prédios residenciais na cidade de São Paulo em 2020, né? E sabendo aqui, às vezes, por vezes, que nas praças, as incorporadoras que hoje estão na iniciativa, nas suas praças, ela acaba concorrendo entre si, né, por causa da venda dos apartamentos, né. Acho que é importante para essas incorporadoras que eles são pioneiros nessa ideia, né, e a relevância desse projeto ultrapassa essa ideia da localidade, né. Então, acho que a relevância aqui é para o Brasil, né, que eles estão escrevendo uma nova história no mercado de construção residencial. Então, aí vem aí os nossos agradecimentos, né, sincero agradecimento à consultora Laguna, a GT Buildings, a G7, a MDGP, a Tita Empreendimentos no Rio de Janeiro, a Stan, a consultora MPD, Tishman Spire, Valor Real, a Daxo, um empreendimento que nós vamos ver aqui na cidade de Joinville, porque eles estão protagonizando aí essa nova escrita no setor residencial, né? Então, nossos agradecimentos a esses incorporadores pioneiros estão suportando aí esse novo conceito, essa nova forma de construir prédios residenciais aqui no Brasil. Muito bem. Chegamos, então, ao final do programa de hoje, esse primeiro dia do evento do Green Building Council Brasil. Eu gostaria de agradecer muito aos nossos patrocinadores, a Bresco e a Schneider, e também aos nossos parceiros, a Tocha Filmes e a Unibis, pela promoção do evento. E aí, Raul, eu queria pedir as suas considerações finais, por favor. Bom, eu quero agradecer a presença de todos, a paciência de todos em escutar a gente aqui falando, desejar aí a todos uma boa participação, tirem a maior integração, a maior participação possível, e vamos continuar trabalhando junto, vamos continuar crescendo junto, expandindo esses conceitos, aplicando essa forma de tratar e de cuidar, né, das edificações, do todo, como eu costumo falar, né? Hoje sustentabilidade talvez seja a palavra mais ampla, que mais encampa as necessidades nossas, das pessoas no mundo. Obrigado, aproveitem, bom dia, boa tarde a todos vocês. Obrigado, Raul. Felipe, suas palavras finais, por favor, também. Edu, agradecendo todos os participantes, principalmente os palestrantes, né, os profissionais, empresas, né, que a gente pode responsabilizar eles, né, pelo sucesso e realizações que estão sendo compartilhadas nesse evento, às vezes por escolha direta ou indireta, pelo engajamento, pela participação deles dentro da organização, dentro do Green Building, né, que o Green Building proporciona, acabaram por assumir aí um propósito, né, de realizar a crescente elevação do padrão técnico do mercado, e a gente admira, né, muito esses profissionais pelo fato de, não pelo fato de atingirem o melhor modelo de negócio, além de atingir o melhor modelo de negócio, não se sentirem meramente melhores, mas sim mais responsáveis em colaborar continuamente para o engajamento de novos profissionais, novas empresas,
nesse movimento. Acho que esse é o clima dessa... A gente começou o programa falando dessa nova era, né, que surge, a era da sabedoria, ou da sustentabilidade, né? É assim que a gente iniciou o nosso bate-papo. Então, a gente finaliza também enaltecendo aí esse espírito aí de troca contínua, né? E o movimento de Green Building, que hoje a gente convive, a todo instante é isso, né? Um processo de aprendizado, de ensinamento contínuo, e aí nesse clima aí que eu agradeço a participação de todos, e desejo a todos um excelente evento. É isso aí, então. A partir de amanhã, sempre às 11 horas, teremos os outros dias do evento, com programação inédita e uma curadoria especial das dezenas de sessões técnicas que a gente recebeu. Aliás, obrigado a todos aqueles que nos enviaram esse conteúdo fantástico, né? Eu queria aproveitar também e mostrar para vocês um trechinho do programa de amanhã, para vocês terem uma ideia do que vem por aí. Dá só uma olhada. Para comentar aqui conosco sobre esse projeto fantástico, que é o Ventura Corporate Tower, João Carlos de Souza e a Patrícia Lombardi, da Schneider Electric. O Ventura Corporate Tower, como a gente viu, ele já é considerado um ícone, né, da paisagem urbana do Rio de Janeiro. Queria começar pedindo para você contar um pouco o início dessa história, o início desse projeto, como é que ele aconteceu, como é que foi isso? Bom, fique por dentro de toda a programação do evento, o nosso site está aí na tela, você vai ter acesso aos conteúdos completos, a programação do nosso evento, os programas, assim que à medida que eles forem acontecendo nos próximos dias, você vai ter acesso também. E é isso, um grande abraço e até o próximo programa. Tchau.